Olá! Nesta videoaula continuaremos o estudo da dinâmica. Falaremos sobre polias ideais e plano inclinado. Aqui temos uma imagem de um bloco sob um plano inclinado, contendo algumas forças que nele podem atuar. Roldanas. As roldanas, também conhecidas como polias, são dispositivos mecânicos girantes em forma de discos, com sulcos por onde passam os cabos, cordas, correntes, cintas e etc. Geralmente são utilizadas para auxiliar na transmissão de movimento, como, por exemplo, o levantamento de corpos. Uma roldana ela é considerada ideal quando sua única interferência no dispositivo mecânico de que faz parte é a de transmissão de movimento, não absorvendo e nem dissipando energia do sistema. Uma roldana ideal, ela possui as seguintes características. Ela deve ter massa e raio desprezíveis, para que sua energia cinética de rotação seja insignificante. Ter atrito entre a roldana e o eixo de rotação também desprezível, para que a perda de calor do sistema seja insignificante. Ter atrito entre a roldana e o fio do tipo estático, para que não haja deslizamento entre eles e o sistema não perder energia na forma de calor. Vamos realizar uma atividade. Exemplo 1. No arranjo experimental da figura, não há atrito algum, e o fio e a roldana são ideais. Adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A aceleração do corpo A. Letra B, a tração no fio. Resolução. Primeiramente, vamos adotar um referencial para a direita e para baixo. Em seguida, devemos representar o diagrama de forças que podem interferir no movimento. Lembrando que o planeta Terra exerce sobre todos os corpos uma força peso vertical e para baixo. Devemos então representar a força peso do corpo B, mas não precisamos representar a força peso do corpo A, já que o corpo A se move na horizontal e a força peso de A é na vertical, não interferindo no movimento. Devido à força peso do corpo B, ele tende a se mover para baixo, exercendo no fio uma força para baixo. O fio reage, exercendo em B uma força vertical para cima. Devido ao corpo B ter exercido uma força sobre o fio, este tende a se mover, exercendo sobre o corpo A uma força horizontal e para a direita. Podemos agora aplicar a segunda lei de Newton a cada corpo, separadamente. Letra A. Aplicando a segunda lei de Newton ao corpo A, temos o somatório das forças que agem no corpo A é igual à massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A. Na horizontal, teremos então que a tração no corpo A é igual à massa de A vezes a aceleração de A. Lembre-se que é uma relação vetorial. Sendo o fio ideal, este é capaz de transmitir o módulo da tração. Ou seja, podemos considerar que o módulo da tração em A é igual ao módulo da tração em B, que é igual a T. Sendo o fio ideal, ele também é inextensível, ou seja, ele não estica. Isso significa que os módulos das acelerações do corpo A e do corpo B
também são iguais. Portanto, podemos considerar que, em módulo, a aceleração do corpo A é igual à aceleração do corpo B, que é igual a A. Vetorialmente, as acelerações são diferentes, pois o corpo A acelera na horizontal e o corpo B acelera na vertical. Retirando os vetores na equação anterior e sabendo que o módulo da tração em A é t e é para a direita, portanto positiva, de acordo com o referencial, e que a aceleração de A tem módulo A e é para a direita, portanto positiva, temos que t é igual a 2 vezes A, onde o 2 é a massa do corpo A. Chamaremos esta equação de equação 1. Agora, aplicando a segunda lei de Newton ao corpo B, temos que somatório das forças que agem em B é igual à massa de B vezes a aceleração de B. Portanto, a tração em B mais o peso de B é igual à massa de B vezes a aceleração de B. Retirando os vetores na equação anterior e sabendo que o módulo da tração em B é t e é para cima, portanto negativo, de acordo com o referencial, e que a aceleração de B tem módulo A e é para baixo, portanto positiva, e o peso de B tem módulo PB e é para baixo, temos que menos T mais o peso de B é igual à massa de B vezes A. Substituindo o peso de B por massa de B vezes a aceleração da gravidade, teremos que menos T mais a massa de B vezes a gravidade é igual à massa de B vezes a aceleração. Substituindo a massa de B por 3 e a aceleração da gravidade por 10 metros por segundo ao quadrado, teremos que menos T mais 3 vezes 10 é igual a 3 vezes A. Portanto, menos T mais 30 é igual a 3 vezes A, que chamaremos de equação 2. Somando as equações 2 e 1, teremos que 30 é igual a 5 vezes A. Portanto, A é igual a mais 6 metros por segundo ao quadrado, que chamaremos de equação 3. Letra B. Substituindo a equação 3 na equação 1, temos que a tração T é igual a 2 vezes 6. Portanto, a tração no fio é igual a 12 newtons. Exemplo 2. O sistema ao lado ele é abandonado em repouso. O fio e a polia são ideais. E as massas de A e B são, respectivamente, iguais a 3 kg e 5 kg. Calcule a intensidade, letra A, da aceleração do bloco A, letra B, da tração no fio. Resolução. Como somente há movimento na vertical, basta tomar o referencial nesta direção, o qual será vertical e para cima. Devemos agora representar as forças que influenciam no movimento de cada corpo. Começaremos com a representação da força peso em cada corpo, pois tanto o corpo A quanto o corpo B possuem massa e serão atraídos pelo planeta Terra. Como tanto o corpo A quanto o corpo B tendem a se moverem para o centro da Terra devido às forças peso que neles atuam, eles tracionam o fio. Isto significa que o fio reage aplicando ao corpo A e ao corpo B as forças de tração TA e TB, respectivamente, sendo estas forças verticais e para cima. Uma vez representadas todas as forças que atuam nos corpos A e B, podemos aplicar a segunda lei de Newton
a cada corpo separadamente. Letra A. Aplicando a segunda lei de Newton ao corpo A, temos que a soma das forças que agem em A é igual à massa de A vezes a aceleração de A. Portanto, vetorialmente, temos que a tração em A mais o peso de A é igual à massa de A vezes a aceleração de A. Sendo o fio ideal, ele é capaz de transmitir o módulo da tração, ou seja, podemos considerar que os módulos das trações TA, TB são iguais, portanto, igual a T. Neste caso, as trações são iguais vetorialmente, já que além do módulo também tem mesma direção e sentidos. Sendo o fio ideal, ele também é inextensível, ou seja, ele não estica. Isto significa que os módulos das acelerações dos corpos A e B também são iguais. Portanto, podemos considerar que, em módulo, a aceleração de A é igual a de B, que é igual a A. Se não nos fosse fornecido as massas dos corpos A e B, não saberíamos se o corpo A estaria subindo ou descendo. Mas, de qualquer forma, sabemos que, se o corpo A tiver a aceleração para cima, o corpo B teria a aceleração para baixo, e vice-versa. Isto significa que podemos escrever vetorialmente que a aceleração de A é igual a menos a aceleração de B, que é igual a A. Podemos agora retomar a equação anterior e retirar os vetores da equação, sabendo que o módulo da tração em A é T e é para cima, portanto positiva, de acordo com o referencial. Como não sabemos se o corpo A tem a aceleração para cima ou para baixo, vamos retirar o símbolo de vetor, mas não iremos indicar o seu sentido, ou seja, seu sinal, o qual iremos descobrir após os cálculos. Assim, ficaríamos com mais T menos PA é igual a massa de A vezes A, onde o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os dados do enunciado, teremos que mais T menos 3 vezes 10 é igual a 3 vezes A, que é igual a T menos 30, que é igual a 3A. Chamaremos essa equação de equação 1. Aplicando agora a segunda lei de Newton ao corpo B, temos que a soma das forças que agem em B é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Vetorialmente, teremos que a tração em B mais o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Retirando os vetores da equação, sabendo que o módulo da tração em B também é T e é para cima, portanto positiva, de acordo com o referencial, e como sabemos que se o corpo B tem a aceleração oposta de A, vamos retirar o símbolo de vetor e inserir o sinal negativo, para indicar que seu sentido é oposto ao de A. Assim, teremos que mais T menos PB é igual a massa de B vezes menos A, onde o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os dados do enunciado, teremos que mais T menos 5 vezes 10 é igual a menos 5 vezes A, que é igual a T menos 50, que é igual a menos 5 vezes A. Chamaremos esta equação de equação 2. Realizando a subtração da equação 1 menos a equação 2, teremos que 20 é igual a 8 vezes A. Portanto, a aceleração é igual a mais 2,5 metros por segundo ao quadrado. Chamaremos esta equação de equação
3. Como não sabíamos o sentido do vetor aceleração, este não foi inserido. Isto significa que o sinal positivo encontrado indica que a aceleração do corpo A, de acordo com o referencial, é para cima. Portanto, a aceleração do corpo B é para baixo, pois assumimos que a aceleração do corpo A era A e a do corpo B era o negativo de A. Letra B. Substituindo a equação 3 na equação 1, teremos que t menos 30 é igual a 3 vezes 2,5. Portanto, a tração no fio é igual a 37,5 newtons. Plano inclinado. Em um corpo sob um plano inclinado, em geral, temos pelo menos duas forças. A força-peso P, a força normal Fn, além da aceleração A, como mostrado na figura. Nesta situação, necessitamos decompor vetores, uma vez que o vetor P, o vetor Fn e o vetor A não são paralelos e nem perpendiculares. Por este motivo, deve-se escolher um referencial que facilite a resolução do problema. Isso significa que devemos escolher um referencial para minimizar o número de vetores que serão decompostos. Geralmente, isto é feito escolhendo-se um sistema de coordenadas com um eixo paralelo ao plano inclinado, como mostra a figura, e assim realizar a decomposição. Perceba que com esta escolha somente teremos que decompor o vetor peso. Se tivéssemos escolhido um eixo horizontal e outro vertical, como geralmente se faz na maioria das atividades, teríamos que decompor os vetores força normal e aceleração. A partir desse referencial, pode-se demonstrar que o ângulo de inclinação do plano inclinado é igual ao ângulo formado entre a força-peso e sua componente no eixo y. Sendo assim, podemos escrever que o seno de θ é igual a px sobre p. Portanto, px é igual a p vezes o seno de θ. Também, cosseno de θ é igual a py sobre p. Isso significa que py é igual a p vezes o cosseno de θ. Além disso, teremos que a tangente de θ é igual a px sobre py. Exemplo 3. Um bloco de massa 20 kg ele é abandonado no ponto A de uma superfície inclinada sem atrito, como na figura. Calcule, letra A, o módulo da aceleração do bloco. Letra B, o módulo da força que a superfície faz sobre o bloco. Resolução. Letra A. Adotando o referencial, realizando o diagrama de forças e decompondo as forças, podemos aplicar a segunda lei de Newton no eixo x. Assim, teremos que a soma das forças que agem no eixo x é igual à massa do corpo vezes a aceleração no eixo x. Como o corpo não pode acelerar no eixo y, a aceleração do bloco é igual à aceleração que ele adquire no eixo x. Portanto, vetorialmente, AX é igual a A. Assim, Px, que é a única força que atua no eixo x, deve ser igual à massa vezes a aceleração no eixo x, que é igual a A. Retirando o símbolo de vetor e colocando o sinal indicativo do sentido, de acordo com o referencial, teremos que mais Px é igual a massa vezes a aceleração. Neste caso,
não vamos inserir o sinal da aceleração, pois queremos determinar seu valor. Além disso, já foi inserido o sinal de Px, que tem o mesmo sinal da aceleração, pois é a única força atuante no eixo x. Mas Px é uma componente da força-peso, sendo ele um cateto oposto ao ângulo θ. Podemos utilizar o seno de θ para determinar uma expressão para Px. Temos que o seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, Px dividido por P. Isto significa que Px é igual a P vezes o seno de θ. Substituindo na equação anterior, teremos que o peso vezes o seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Porém, o módulo do peso é igual a massa vezes o módulo da aceleração da gravidade. Dividindo os dois membros da equação pela massa m, teremos que a aceleração da gravidade vezes o seno de θ é igual à aceleração. Substituindo os dados do enunciado, teremos que 10 vezes o seno de 30 graus é igual à aceleração. Realizando os cálculos, encontraremos que a aceleração é igual a mais 5 metros por segundo ao quadrado. Como não foi inserido inicialmente o sinal para a aceleração, o sinal positivo indica que ela tem o mesmo sentido do referencial, ou seja, rampa abaixo. Letra B. Aplicando a segunda lei de Newton ao eixo y, temos que a soma das forças que agem no eixo y é igual a massa vezes a aceleração no eixo y. Como o corpo não pode acelerar no eixo y, então AY é igual a zero. Assim, a componente do peso no eixo y mais a força normal deve ser igual a massa vezes a aceleração no eixo y, ou seja, vezes zero. Mas, de acordo com o referencial, PY tem sentido negativo e a força normal tem sentido positivo. Assim, retirando o símbolo de vetores, teremos que menos o módulo de PY mais o módulo da força normal é igual a zero. Portanto, o módulo da força normal é igual ao módulo de PY. Mas PY é uma componente da força-peso, sendo ele um cateto adjacente ao ângulo θ. Podemos utilizar o cosseno de θ para determinar uma expressão para PY. Temos que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, portanto, PY dividido por P. Isto significa que PY é igual a P vezes o cosseno de θ. Substituindo na equação, teremos que o módulo da força normal é igual ao módulo do peso vezes o cosseno de θ. Substituindo os dados do enunciado, teremos que o módulo da força normal é igual a 20 vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus. Realizando os cálculos, encontraremos que o módulo da força normal é igual a 100 raiz de 3 newtons. Neste momento, encerramos mais uma aula de física. Bons estudos e até a próxima!